Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 16 do nosso curso online inteiramente gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Como sempre, lembrando que esse curso está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Peço que se inscrevam no meu canal do YouTube, Rierson Bruno Assunção, e ativem o sino para receber as notificações dos novos vídeos que eu sempre posto. E também que me sigam no Instagram, onde eu sempre posto conteúdo de direito constitucional, direito penal e direito processual penal, ok? Bem, prosseguindo, o último assunto sobre o qual estávamos falando era a extradição. Falei para vocês sobre o conceito de extradição, que vou repetir aqui só para a gente não ficar com o assunto cortado, tá? Se vocês forem para a Lei 13445 de 2017, no artigo 81 vocês lerão o conceito de extradição. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pelo qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Então, a extradição é essa situação em que se entrega alguém ou recebe alguém entre Estados, pessoa que geralmente foi condenada criminalmente, ok? Bem, como é que isso está lá na Constituição? Vamos ao artigo 5º. Voltando lá ao artigo 5º. Artigo 5º, inciso 51 agora. Nenhum brasileiro será extraditado, atenção, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. E o inciso 52 diz: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, ok? Então temos algumas situações aqui no que se refere a essa extradição. Temos então que o brasileiro nato nunca será extraditado. Em hipótese nenhuma, o brasileiro nato será extraditado, ok? O brasileiro naturalizado será extraditado em algumas situações. Primeiro, em caso de crime comum, se ele praticou antes da naturalização, ou seja, quando ele era estrangeiro, ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, seja esse tráfico praticado antes ou depois da naturalização, ok? Hipóteses de extradição do brasileiro naturalizado. O brasileiro nato jamais será extraditado, ok? E no caso dos estrangeiros, eles poderão ser extraditados, exceto em caso de crime político ou de opinião, que é aquela situação do inciso 52, conforme nós lemos, ok? Essa é a situação da extradição no Brasil. Certinho, gente? Vamos prosseguir agora com um inciso que nos tomará mais tempo, porque foi bem polêmico nos últimos anos, foram decisões bem polêmicas que o Supremo tomou, que é justamente a presunção de inocência. Vamos lá para o inciso 57. Peguem aí suas constituições. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse é o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Como que é essa situação? A Constituição, ela inverte o ônus da prova para a acusação. Presume-se a inocência do indivíduo perante o Estado. Quem tem que provar que ele cometeu o crime é o Estado e não o próprio indivíduo, ok? Alguns autores gostam de falar princípio da não culpabilidade, porque a presunção para eles seria de que o indivíduo não é culpado. Essa presunção não seria de que o indivíduo seria inocente, mas de que ele não poderia ser culpado e, portanto, não poderia começar a cumprir pena. É só uma questão de terminologia, é mais teórico do que realmente com efeitos práticos, então só para vocês entenderem. Tanto faz vocês falarem princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Só saibam essa diferença doutrinária para realmente ter conhecimento, ok? Bem, vamos prosseguindo.
como foi o tratamento dessa situação no Supremo Tribunal Federal, porque nós tivemos uma sucessão de decisões nos últimos tempos relativamente a isso. Tivemos decisões no caso do ex-presidente Lula. O que impactou o ex-presidente Lula, a gente sabe que sempre tem uma força muito grande, não sabemos porquê, mas tudo que se refere a Lula nesse país tem todo um escarcéu, se faz um escarcéu, um auê, enfim. Vamos lá. A questão que se colocou há alguns anos é se seria possível a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. Se essa execução provisória, após a decisão na segunda instância, seria possível ou se violaria o princípio da presunção de inocência, porque se o indivíduo está começando a cumprir a pena, ele seria considerado culpado, certo? Então, como foi essa sequência de decisões? Vamos lá. A primeira decisão que nós tivemos a esse respeito foi no habeas corpus 68726. Foi julgado em 1991, ok? Nesse habeas corpus, por 8-0, se decidiu que é cabível essa execução provisória da pena, mesmo que estejam pendentes recurso especial e recurso extraordinário, que são para o STJ e STF, respectivamente, ok? Então, num primeiro momento, se entendeu possível a execução provisória da pena, ainda que não tenha transitado em julgado, ainda que pendentes alguns recursos, certo? Bem, então, após isso, nós tivemos uma virada jurisprudencial em 2009, muitos anos depois, no habeas corpus 84078. Por 7-4, o Supremo decidiu que não seria possível essa execução provisória da pena, ok? E considerando também que isso não excluiu a possibilidade da prisão cautelar, que é a prisão preventiva, a prisão provisória, a prisão em flagrante, certo? Lembrando que uma coisa é a prisão-pena, que é a pena privativa de liberdade será executada provisoriamente, nessa situação que estamos falando. Uma coisa é a prisão-pena, outras coisas são as prisões cautelares, ok? Que não deixam nessa situação dessa segunda decisão, não deixariam de existir, até porque se ninguém pudesse ser preso cautelarmente, nós teríamos uma bagunça no Brasil, ok? Bem, em 2016, que aí foi quando começou-se a colocar mais pressão nessa situação, quando nós tivemos as decisões polêmicas, nós tivemos o restabelecimento daquele primeiro entendimento de 1991. Foi no habeas corpus 126292, por 7-4 novamente, mas agora para o outro lado, o Supremo definiu que era possível a execução provisória da pena após decisão em segunda instância, ok? Bem, o que eu gostaria de pontuar aqui a respeito dessa decisão, que foi de relatoria do ministro Teori Zavascki, ministro já falecido, que os fundamentos pelos quais o Supremo decidiu dessa maneira seria o seguinte: é um ponto interessante que ele falou no voto. Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é, portanto, no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame de fatos e provas e, sob esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado. É dizer, os recursos de natureza extraordinária, que ele se refere ao recurso especial e ao recurso extraordinário, não configuram desdobramentos do duplo grau de jurisdição, porquanto não são recursos de ampla devolutividade, já que não se prestam ao debate da matéria fática probatória. O que é que o ministro Teori Zavascki queria dizer aí? Que como os recursos especial e extraordinário não revolvem a matéria fática, não estão muito relacionados a provas, mas são mais relativos à questão de direito, não faria muita diferença, no entender dele, para o resultado final, a menos que fosse uma coisa muito absurda. A questão de poder se executar a pena ou não após a decisão de segunda instância.
ok? Isso daí foi o que o ministro compreendeu. Continua ele. Noutras palavras, com o julgamento implementado pelo Tribunal de Apelação, ocorre espécie de preclusão da matéria envolvendo os fatos da causa. Os recursos ainda cabíveis para instâncias extraordinárias do STJ e do STF, recurso especial e extraordinário, têm, como se sabe, âmbito de cognição estrito à matéria de direito, que foi o que eu falei. Nessas circunstâncias, tendo havido, em segundo grau, um juízo de incriminação do acusado, fundado em fatos e provas insuscetíveis de reexame pela instância extraordinária, parece inteiramente justificável a relativização e até mesmo a própria inversão, para o caso concreto, do princípio da presunção de inocência até então observado. E ele lembrou, inclusive, do entendimento que o STF teve a respeito da chamada lei da ficha limpa, que considerou constitucional uma hipótese lá de inelegibilidade antes do trânsito em julgado da sentença criminal. Na lei da ficha limpa, nós temos lá a condenação após a segunda instância, é uma das hipóteses de inelegibilidade e se considerou, quando se fez essa análise, que era constitucional essa hipótese de inelegibilidade, a despeito do princípio da presunção de inocência. Ok, pessoal? Bem, continuando, nós tivemos depois a proposição de duas ações declaratórias de constitucionalidade, as ADCs 43 e 44, que versavam a respeito dessa questão, da possibilidade de se poder executar ou não a pena após a segunda instância, e foram indeferidas as medidas cautelares, certo? Também em 2016, o habeas corpus a que eu me referi, que foi quando ocorreu o restabelecimento do entendimento da primeira decisão, foi em fevereiro de 2016, e a negativa dessas medidas cautelares foi em outubro de 2016, por 6-5. O Supremo entendeu que seria possível a execução provisória da pena, ok? Nós tivemos ainda, pessoal, outra decisão relativa a essa questão no agravo no recurso extraordinário 964-246, quando o Supremo, apreciando um tema de repercussão geral, estabeleceu essa tese. A execução provisória de acórdão penal condenatória proferida em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, em novembro de 2016, quando foi julgado esse agravo no recurso extraordinário, se reafirmou esse entendimento por 6-4, ok? Então, até esse momento, até novembro de 2016, se entendia que era possível a execução provisória da pena após a decisão condenatória em segunda instância, a despeito do artigo 5º, inciso 57, sobre a presunção de inocência, ok? Então, nós tivemos, em abril de 2018, o julgamento do habeas corpus 152752, que se julgou um habeas corpus do ex-presidente Lula, que também houve toda aquela pressão popular de que não... A gente sabe como é a guerra da política, de gente dizendo não, era só para beneficiar Lula, enfim. Em abril de 2018, por 6-5, o Supremo entendeu novamente que seria possível a execução provisória da pena, certo? Ele reafirmou mais uma vez em 2018 esse entendimento. Mas nós tivemos lá o julgamento das ADCs 43, 44 e 54 em novembro de 2019, em que mais uma vez, apertadamente, o Supremo mudou seu entendimento. Ele passou então a entender que não seria possível mais a execução provisória da pena após a decisão em segunda instância. E esse é o entendimento que prevalece até agora. Então nós tivemos sucessivas decisões admitindo, nós tivemos a primeira decisão do habeas corpus 68726 admitindo, no habeas corpus 84078 não se admitiu, no outro habeas corpus de 2016, 126292, se voltou a admitir, então tivemos 4 decisões até que em 2019 não se admitiu mais a execução provisória da pena. Ok, gente? Então essa é a situação atualmente. Certinho? Obrigado a quem participou, a quem assistiu e até a próxima.